Bom dia! Hoje são 22 de abril de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou aqui com a revista Veja do dia 18 de abril de 2018, há 4 dias. Aqui a revista Veja. Na página 32 dessa revista, um artigo aqui que me despertou a curiosidade e tem a ver com a religião. Muito bem, aqui está um artigo com o bispo da Diocese de Blumenau, Dom Evangélico Sândalo Bernardino. Este bispo aqui, católico apostólico romano, ele celebrou aquele ato ecumênico em homenagem à ex-esposa de Lula, já falecida, a senhora Marisa Letícia, não é? Ele fez ali um ato ecumênico naquele sábado em que o Lula foi preso, né? Logo após a realização desse ato ecumênico. Pois bem, o bispo católico aí, Dom Evangélico Sândalo Bernardino, participou daquele ato ali ecumênico. E ele recebeu muitas críticas, principalmente de outro bispo católico, o Dom Odilo Scherer. Vamos aqui ao quadro para que você entenda o que realmente aconteceu. Vamos aqui. Temos aqui 2 bispos católicos apostólicos romanos. O Dom Odilo Scherer, que é arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, e o Dom Angélico Sândalo Bernardino. Ele é bispo da Diocese de Blumenau. O Dom Angélico Sândalo é aquele que você vê aí na página da revista Veja, na página 32. Foi ele que participou ali daquele ato ecumênico, naquele fatídico sábado em que o Lula foi preso, não é isso? Muito bem. E ele recebeu muitas críticas de antipetistas, né? E até de próprios membros da Igreja Católica Apostólica Romana. O Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, fez uma crítica dizendo que ali se tratava não de um ato puramente religioso, mas de uma iniciativa pessoal do bispo Angélico Sândalo. O Dom Odilo Scherer quer dizer que naquele ato ecumênico, lá no comício de Lula, lá em São Bernardo, ele quer dizer que aquilo ali não foi aprovado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que aquilo ali foi uma decisão pessoal, iniciativa própria do bispo Angélico Sândalo, entendeu? O Dom Odilo Scherer lançou essa crítica aí. E nessa matéria da revista Veja, o bispo Angélico Sândalo diz que não fica preocupado com as críticas que ele está recebendo por ter participado daquele ato ecumênico. Ele diz que desde ali muitos e muitos anos, que ele é muito amigo de Lula, que ele é amigo de Lula antes de o Lula entrar no mundo da política. Ele diz aí que é amigo da família também de Lula e que ali ele foi apenas prestar propagar a palavra de Jesus Cristo, que ele não está preocupado, em hipótese alguma, com as críticas que vem recebendo por ter participado daquele ato ecumênico, entendeu? Eis aí o que diz o Dom Angélico Sândalo.
Ele diz que não é comunista, não é petista, né? Não é PMDBista, ele é apenas, diz ele é apenas um grande amigo de Lula e da família de Lula. Em razão disso, ele ali foi aquele ato ecumênico. E diz ele que não apenas ele estava ali como religioso, que naquele ato ecumênico havia também pastores luteranos e pastores também evangélicos. Só que tudo é direcionado contra o bispo Angélico Sândalo e nada se diz sobre a presença ali também de religiosos luteranos e evangélicos. Correto, gente? Então é isso aí, tá? O Dom Angélico Sândalo diz aí, se defende, né, que não está preocupado com as críticas que vem recebendo e que ali ele foi para ajudar, levar a palavra de Cristo para o Lula, correto? Muito bem. Nessa matéria da Veja, em que aparece aí a foto do bispo Angélico Sândalo, eu destaquei ali uma passagem importante para mostrar aqui neste vídeo, correto? E aqui está a parte mais importante que eu achei, que cabe aqui um vídeo muito bom para explicar o que é isso aqui, correto, gente? Muito bem, então vamos aqui. Revista Veja, repetindo, 18 de abril de 2018, semana passada, na página 32. O jornalista aí da revista Veja faz a pergunta ao bispo Dom Angélico Sândalo. Como foi o encontro com Lula no sábado, naquele sábado, né, em que houve o ato ecumênico? Aí o bispo responde assim: Ele quem? O Lula. Ele estava tranquilo e sereno. Recomendei-lhe calma e também que cuidasse da saúde. Disse que eles quem? Aí, os juízes, não é? Inicialmente o Sérgio Moro, não é isso? Sérgio Moro. E depois os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ali que julgaram a apelação, o recurso de Lula, não é? Muito bem. Então diz aí o bispo, disse que eles podem prender o corpo, mas as ideias e o coração devem estar livres. Dei um abraço apertado e pronto. Não sou juiz para falar se o julgamento dele, do Lula, não é isso? Está certo ou errado. O último julgamento, quem fará é Deus. Ele sim o condenará ou o absolverá. Eis aqui as palavras do bispo Dom Angélico Sândalo, respondendo aí a pergunta do jornalista da revista Veja. Desse discurso aqui, dessas afirmações do bispo Dom Angélico Sândalo, eu aqui fiz uma divisão. Num certo momento aqui, das palavras do Dom Angélico Sândalo, ele faz uso da razão, da racionalidade. Já em outra parte desse mesmo discurso, dessa mesma afirmativa dele, ele faz uso da irracionalidade, da não razão, porque aí entra no mundo da religião, da crença religiosa, que é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Correto, gente? Então eu fiz aqui um pequeno quadro com as 2 passagens aqui afirmadas pelo bispo Angélico Sândalo. Coloquei aqui Dom Angélico Sândalo em um momento de racionalidade e também em um momento de irracionalidade. Tudo aqui na afirmação dele. Em que momento dessa afirmativa aqui, em que momento o Dom Angélico Sândalo foi a favor aí da razão, da racionalidade?
e em que momento ele foi a favor da irracionalidade, da não razão, da ilusão e da superstição? Aqui está. Muito bem, vamos ao momento em que o Dom Angélico Sândalo fez uso da racionalidade. É quando ele diz assim, veja lá, não sou juiz para falar se o julgamento dele, do Lula, está certo ou errado. Eis aí, gente, um momento de lucidez, um momento de racionalidade do bispo católico Angélico Sândalo. E ele aí tem razão. Ele diz que não é juiz para falar se o julgamento de Lula está certo ou errado. Por que ele diz isso? Porque certamente ele não conhece os autos do processo do Lula. Ele não viu ali os inúmeros volumes ali do processo de Lula, que levou Lula à condenação. O bispo não conhece. E por não conhecer, ele diz, francamente, e ele é sincero nisso, ele diz, não sou juiz para falar se o julgamento dele, do Lula, está certo ou errado, porque ele não viu as provas. O bispo Angélico Sândalo, ele não viu ali, folha a folha, do processo de Lula. Daí, pelo fato de não ter visto os autos do processo, ele aí afirma uma coisa certa, que ele não é juiz para falar se o julgamento de Lula está certo ou errado. Somente os juízes que analisaram, ali é que tem ciência do processo, correto? Então aí, o bispo Angélico Sândalo teve um momento de lucidez, de racionalidade. Agora vamos ao momento, aqui no texto dele, em que ele recorre não à racionalidade, não à lucidez, mas à irracionalidade, que é própria da crença religiosa. O bispo Angélico Sândalo é um bispo católico, ele é cristão, ele tem uma religião, e religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Daí o momento de irracionalidade do bispo, quando ele trata já aí do divino, não é isso? E aí está. Veja aí o momento de irracionalidade do bispo católico Angélico Sândalo. Ele diz assim, o último julgamento, ou seja, de Lula, né? O último julgamento, quem fará é Deus. Ele sim o condenará ou o absolverá. Aí está o momento de irracionalidade do bispo Dom Angélico Sândalo. Ora, Deus algum existe, Deus algum faz julgamento, Deus algum condena alguém, Deus algum absolve alguém. Isso aí é irracionalidade do bispo Dom Angélico Sândalo. Ele diz que o último julgamento pertence a Deus. O Deus a que ele se refere aí, gente, é o Deus da Bíblia cristã, o Deus criado pelo povo hebreu. Aquele Deus ali, criado pelo povo hebreu, é um Deus aí que veio para o Brasil em abril de 1500, com o descobrimento aí do Brasil pelos portugueses, não é? Os portugueses trouxeram para cá o Deus hebreu. Daí, o bispo Dom Angélico Sândalo referir-se ao Deus dos hebreus, da Bíblia cristã. Ele diz que o último julgamento, quem fará é Deus. Não existe último julgamento no mundo espiritual. Mundo espiritual é abstração. Não existe a criação humana. O último julgamento, a respeito do que Lula fez, o último julgamento pode caber, se houver recurso extraordinário, pode caber para o Supremo Tribunal Federal. Então, a última instância aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal e não Deus algum. Deuses, repito, não existem. O Supremo Tribunal Federal foi criado pelo homem. Deus também foi criado pelo homem.
o homem cria deuses à sua imagem e semelhança. E o Deus hebreu aí, que é o Deus do bispo Dom Angélico Sândalo, o Deus hebreu, foi criado pelo povo hebreu e absorveu a cultura do povo hebreu. E assim por diante. Muito bem. Então, o bispo Dom Angélico Sândalo, ele aí, quando entra no mundo da religião, aí ele recorre à irracionalidade, porque isso aí é pura ilusão, correto? É fácil mostrar que o bispo aí, ele não se refere à racionalidade. É fácil mostrar isso. Veja aqui as condenações de Lula. Vamos aqui. Muito bem. Logo no primeiro processo, o Lula foi condenado por 2 crimes, gente. 2 crimes. Isso na primeira instância, com apenas um juiz, o Sérgio Moro, e depois, na segunda instância, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ali foram 3 desembargadores. Então, o Lula foi condenado por 2 crimes. Entenda isso. O primeiro crime, corrupção passiva. Isso aí é um crime contra a administração pública. Corrupção passiva ocorre quando a pessoa solicita, pede ou recebe vantagem indevida em razão de uma função pública, em seu benefício ou em benefício de outrem. Então, corrupção passiva é um crime contra a administração pública. Lavagem de dinheiro é outro crime que ocorre quando alguém camufla dinheiro ilícito, dinheiro criminoso, alguém camufla esse dinheiro, torna esse dinheiro legal, mas é um dinheiro ilícito, é um dinheiro proveniente de crime, daí lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro não é pegar uma cédula ou uma moeda e lavar com sabão numa bacia, não. Lavagem aí no sentido figurado, certo? E não no sentido denotativo da palavra, sentido figurado, lavagem de dinheiro. Então a corrupção passiva e a lavagem de dinheiro, não havia esse crime aí na época da Bíblia. Na época da Bíblia, lá, não havia, pois, a corrupção passiva e nem a lavagem de dinheiro. Não eram crimes ali, do jeito que está aqui hoje, tipificado nas nossas leis brasileiras. Correto, gente? Quando você abre a Bíblia, você vê ali um conjunto de leis, veja aqui, um conjunto de leis, principalmente nos livros de Levítico, Deuteronômio e em Êxodo, os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, correto? Muito bem, então as leis na Bíblia estão ali em forma mais abundante em Levítico, Deuteronômio e em Êxodo. Nessas leis aqui na Bíblia, não há ali, do jeito que está aqui hoje, a corrupção passiva nem a lavagem de dinheiro. Logo, esses crimes aí, praticados pelo Lula, não é? Com a confirmação ali da condenação no TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, essas condenações aí, impostas ao Lula, não eram crimes na época ali do Deus hebreu. E no mundo jurídico existe aqui essa máxima: o que não é proibido é permitido. No mundo jurídico brasileiro e válido é assim. Aquilo que não é proibido, se uma conduta não é proibida, ela é permitida. Então, corrupção passiva e lavagem de dinheiro não eram crimes, do jeito que está aqui hoje, não eram crimes ali do conhecimento do Deus hebreu, porque a Bíblia é um livro muito antigo. Então o Deus hebreu, lá na Bíblia, não conhecia a corrupção passiva e nem a lavagem de dinheiro, gente, entendeu? Então o Lula aqui, numa abstração aqui religiosa, o Lula
não cometeu aqui crime algum para o Deus hebreu, porque essas condutas não eram proibidas na época do Deus hebreu. São proibidas hoje. E isso é muito comum acontecer, gente, como vou mostrar aqui no segundo quadro. Então veja bem, Deus algum existe, o homem é que cria deuses, o homem é que cria leis. E essas leis, elas são leis que mudam de acordo com o lugar e que mudam de acordo com a época. As leis que estão na Bíblia, gente, lá em Levítico, Deuteronômio e em Êxodo, com os 10 mandamentos, são leis terríveis, leis mal feitas e leis profundamente injustas. Logo, o bispo Dom Angélico Sândalo não pode dizer que o último julgamento de Lula será com Deus, porque as leis criadas na abstração religiosa por esse Deus são leis antigas, leis muito más, leis perversas, leis profundamente injustas, porque o homem cria deuses e cria leis e atribui a esses deuses essas leis mal feitas. Entendeu, gente? E vou dar aqui um exemplo no outro quadro, mostrando que as leis que estão na Bíblia são muito mal feitas e profundamente injustas. Já as leis hoje brasileiras são perfeitas e são leis justas. É o que vou mostrar agora no segundo quadro. Vamos lá. Gente, vocês viram aí que o bispo Dom Angélico Sândalo Bernardino, lá no primeiro quadro, disse que o julgamento final do Lula será com Deus, que Deus irá condenar ou absolver o Lula. Isso aí, gente, é irracionalidade. A crença religiosa, ela é irracional, como já dizia Sigmund Freud. Então, as leis que estão na Bíblia, que os cristãos atribuem a Deus, são leis muito más, são leis perversas, são leis muito antigas. E eu fiz aqui, para mostrar a verdade dessa minha afirmação, eu fiz aqui um quadro comparativo mostrando as leis no Brasil de hoje, um mundo evoluído, com as leis de um mundo atrasado, arcaico, que é a Bíblia. O problema dos fanáticos religiosos é que eles pensam que a Bíblia é a palavra de Deus e eles não veem a verdade que está na própria Bíblia. E vou mostrar isso aqui de forma incontestável. Não há como você contestar o que está aqui, correto? Então, no primeiro quadro aqui, coloquei leis na Bíblia, leis injustas, leis perversas, leis muito más e leis mal feitas, porque são leis de um mundo antigo. O povo hebreu criou essas leis, criou o Deus hebreu e atribuiu a esse Deus essas leis. É fácil entender isso. Já aqui, no lado direito, leis no Brasil, e aqui sim, leis evoluídas, leis inteligentes, que são as leis que temos hoje aqui no Brasil. Então vamos aqui fazer um quadro comparativo. Veja aqui, em Êxodo capítulo 20, versículo 14, temos lá, um dos 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos. E está lá o crime de adultério. Veja lá, não adulterarás, correto? Ora, já que na Bíblia o adultério aí é proibido, o adultério, e a pena era a pena de morte por apedrejamento, e o que é o crime de adultério hoje no Brasil, hein? Será que existe crime de adultério no Brasil hoje? Claro que não. Havia o crime de adultério no Brasil há alguns anos, só que ele foi extinto. Hoje, no Brasil, não é mais crime o adultério. E essa lei é evoluída, tirou o adultério da proibição, porque adultério, um marido trair a esposa, isso é questão deles, do casal. A esposa trair o marido, isso é questão deles. Não é questão da sociedade, é deles.
Isso é problema deles, problema conjugal deles, que não interessa à sociedade, entendeu? É por isso que no Brasil hoje, nas leis brasileiras, o adultério não é mais crime. Já na Bíblia, olha aqui, é crime, era crime ali na Bíblia. E veja muito bem, líderes religiosos enganam os fiéis que vão às igrejas cristãs. Eles não dizem a verdade sobre o crime aí de adultério, porque não é o que está aí na Bíblia e que é passado para os fiéis nas igrejas. Não é não. Eles não mostram a verdade, eles escondem a verdade. No Brasil, quando o adultério era crime, aí sim, o homem e a mulher, veja bem, nas leis aqui no Brasil, o homem e a mulher eram tratados de forma igual, diferentemente do que está aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. O adultério no Brasil, repito, era igual para o macho, o homem, e para a fêmea, a mulher. Se um marido, aqui no Brasil, fizesse sexo com outra mulher, seja ela casada ou solteira, um homem casado fazendo sexo com outra mulher, estaria cometendo aí o crime de adultério. Da mesma forma, a mulher casada estaria cometendo o crime de adultério se fizesse sexo com um homem casado ou com um homem solteiro. Então, aqui no Brasil, a figura do adultério era de igualdade entre o homem e a mulher, aqui no Brasil. Só que deixou de ser crime há alguns anos. O adultério hoje não é mais crime no Brasil, correto? Já na Bíblia, não. Líderes religiosos dizem aos fiéis, e aí vem o engano. Eles dizem aos fiéis que a situação na Bíblia, o adultério, era a mesma que havia aqui no Brasil. E não é verdade, gente. Isso é mentira. Isso é enganar pessoas inocentes, que são os fiéis que vão às igrejas. Ora, o que está aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, não adulterarás, não cometerás adultério. O adultério aqui na Bíblia, ele era horrível somente para a mulher, para a fêmea, e não para o homem. Para o homem, ele era maravilhoso. Estude sobre isso e você vai descobrir a verdade. Ora, como era o adultério no mundo da Bíblia aqui, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 14? Como era esse adultério aí, hein, gente? Era assim. Vamos pegar um homem casado. Um homem casado, aqui na época da Bíblia, um homem casado, ele não poderia fazer sexo com a mulher do próximo, com uma mulher que tivesse ali um dono, certo? Então, o homem casado, aqui na Bíblia, não podia fazer sexo com uma mulher do próximo, com uma mulher, por exemplo, que fosse casada com outro homem. Ele não poderia fazer sexo com ela. Por quê? Porque estaria violando o direito de propriedade daquele homem. Porque a mulher na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela era considerada uma coisa. Era quase igual a uma coisa, a um objeto. A mulher era objeto do homem. Entendeu, gente? É a inferioridade da mulher na Bíblia. Então aqui o adultério na Bíblia, se um homem casado fizesse sexo com uma outra mulher casada do próximo, aí esse homem seria condenado por adultério. Entendeu? Já esse mesmo homem hebreu, se ele casado com uma ou mais mulheres, se ele casado fizesse sexo com uma mulher solteira que não tivesse ali dono algum, então esse homem casado, mesmo fazendo sexo com outra mulher solteira, esse homem casado não estava cometendo adultério. Olha que mundo maravilhoso para o macho. Entendeu, gente? Essa é a verdade que líderes religiosos escondem dos fiéis nas igrejas cristãs. Então, o mundo aqui do adultério bíblico não era o mesmo mundo do adultério
aqui no Brasil. O homem aqui só cometia adultério se fizesse sexo com a mulher do próximo, porque estaria violando o direito de propriedade do próximo, entendeu? Já a mulher aqui não, coitada. No mundo da Bíblia, a mulher casada jamais poderia fazer sexo com homem casado ou com homem solteiro. De qualquer forma, ela estaria cometendo adultério. O homem não, só cometia adultério se fizesse sexo com uma mulher casada, com a mulher do próximo. Se fizesse sexo com uma mulher solteira, não estaria cometendo adultério. Viu aí como o adultério na Bíblia era muito bom para o macho, para o homem, e péssimo para a mulher? Essa é a verdade que líderes religiosos escondem dos fiéis nas igrejas. Isso aqui é uma lei muito má para a mulher e boa para o homem. Muito bem. Então, adultério existe no mundo antigo da Bíblia. No mundo de hoje, aqui no Brasil, não existe mais o crime de adultério. Muito bem. Outro exemplo aqui, gente. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, mais um aí dos 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos. Está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Gente, isso aqui é uma das piores maldades no mundo antigo, no mundo da Bíblia. E os cristãos fiéis não veem a maldade que aqui está, porque eles ficam cegos pelo fanatismo religioso. Gente, isso aqui sabe o que é? É a intolerância religiosa. Não aceitar que outras pessoas tenham outros deuses. Isso é uma aberração. Isso é uma coisa inaceitável. Uma coisa do mundo antigo. Eles matavam ali, eles se matavam, matavam-se entre si, ali por causa de deuses. Isto aqui que está em Êxodo capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim, isso aqui é uma aberração religiosa, é a intolerância religiosa elevada ao grau máximo. Só que os fiéis que frequentam igrejas não veem a maldade que está aqui. Veja agora se essa maldade que está em Êxodo capítulo 20, versículo 3, veja se ela está aqui na lei brasileira de hoje. Claro que não, porque nós evoluímos. As leis bíblicas são leis atrasadas. As nossas leis são leis atuais, bem feitas. E aqui está o oposto do que está aqui na Bíblia. Na nossa lei maior, Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, está escrito aí o que está no quadro. Diz assim, veja que beleza: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Olha aí. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. E aí segue. Então você vê aqui que a lei que está aqui no Brasil em vigor, na nossa Constituição, lei maior, é a lei que garante a liberdade de consciência, a liberdade de crença, seja ela religiosa ou não. É a lei que assegura o livre exercício dos cultos religiosos. Aqui no Brasil, os cristãos não são perseguidos, os espíritas kardecistas e outros não são perseguidos pelo Estado, estou falando pelo Estado, não são, os batistas não são perseguidos, as testemunhas de Jeová não são perseguidas, os adoradores de Iemanjá não são perseguidos pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro garante a liberdade de crença, de você acreditar em qualquer Deus, em qualquer Deus, em qualquer santo. A Constituição garante esse direito lindo, diferentemente da Bíblia, que matava aqueles que adorassem outros deuses, que não o Deus hebreu. Entendeu, gente? Não ver essa diferença aqui é ignorância.
causada pelo fanatismo religioso. Então, os cristãos hoje ficam felizes por morarem no Brasil, por terem a liberdade de crença. Só que esses cristãos não veem, por causa da cegueira religiosa, não veem que a Bíblia que eles amam era contra essa liberdade religiosa. Viu aí, gente? Como é fácil mostrar a verdade? Isso aqui que eu estou mostrando é incontestável. Não há como uma pessoa contestar o que está aqui, só se for uma pessoa mentalmente doente ou fanática religiosa. Correto, gente? Outro exemplo aqui, gente. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, mais um dos 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos. Está escrito, não matarás, não é isso? Lá na Bíblia. E o que os líderes religiosos dizem aos fiéis nas igrejas? Dizem aos fiéis que isto aqui, não matarás, está dizendo que a Bíblia, os hebreus eram contra a pena de morte. Que os hebreus eram contra a pena de morte. Outra mentira propagada pelos líderes religiosos, porque os cristãos, aqueles que frequentam igrejas, não leem a Bíblia e não estudam a Bíblia. É por isso que eles são enganados. Esse não matarás, que está aqui em Êxodo 20, 13, gente, nada tem a ver com a pena de morte. Ao contrário, a pena de morte era praticada, regra geral, aqui no mundo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Era a pena de morte aqui, a punição reservada àqueles que infringiam as leis. Então, o não matarás aqui não está dizendo que a Bíblia é contra a pena de morte. Está dizendo que no mundo hebreu, os hebreus ali não deveriam matar ali uns aos outros. Os hebreus não deveriam matar ali entre si. Eles não deveriam, um hebreu, por exemplo, não deveria matar outro hebreu. Isso aí dentro da sociedade hebraica, entendeu? Não matarás é a lei dizendo assim, hebreu, você não pode matar outro hebreu. Você não pode. E se matasse, o que acontecia? Se um hebreu aqui, no mundo da Bíblia, se um hebreu matasse outro hebreu, o que acontecia? Ora, o criminoso era punido com a pena de morte. Então você vê que a pena de morte era a pena aqui reservada aos criminosos. Então, o não matarás nada tem a ver com proibição de pena de morte. O não matarás aqui era para que membros da mesma sociedade hebraica não se revoltassem ali um contra o outro, matando. Se fizesse isso, se matasse, seria condenado à pena de morte. Então você vê que líderes religiosos enganam os fiéis quando dizem que o não matarás aqui está dizendo que a Bíblia é contra a pena de morte. Não, mentira. Mentira. A pena de morte era aqui a pena reservada aos criminosos. Muito bem, e aqui no Brasil, gente, veja a diferença, o avanço. Aqui no Brasil, o Código Penal, no artigo 121, proíbe matar alguém. Aí vem a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso aqui sempre é crime, o homicídio no Brasil. Se uma pessoa mata outra pessoa aqui no Brasil, seja a vítima quem for, sempre será crime. No mundo da Bíblia, não. E os líderes religiosos não dizem isso aos fiéis. No mundo da Bíblia, o não matarás só era para os membros da sociedade hebraica. Já se um hebreu matasse um egípcio, por exemplo, matasse uma pessoa de outro povo, esse egípcio aqui não seria aí condenado à morte. Não, o não matarás aqui é apenas para cidadãos da sociedade hebraica. Se um hebreu matasse aqui, invadisse uma aldeia e matasse várias pessoas, esse hebreu aqui não estava cometendo crime algum. Então você vê que o mundo da Bíblia, gente, ao contrário do que dizem os líderes religiosos, era um mundo muito ruim, muito mau, era um mundo muito perverso. Aqui, como expliquei, o homicídio aqui,
a proibição do homicídio era só para integrantes da sociedade hebraica. Se um hebreu matasse uma pessoa de outra nação, de outra nacionalidade, esse hebreu não estaria cometendo o crime de homicídio. Já no Brasil, quem matar qualquer pessoa, seja ela de outro povo ou não, responde por homicídio. Então você vê que as leis brasileiras hoje são muito mais justas do que as leis antigas que estão aí na Bíblia. Gente, isso aqui é incontestável. Não há como você contestar essa realidade. Outro exemplo aqui, gente. Poderia aqui, fazer 1000 vídeos trazendo vários exemplos na Bíblia e comparando com as leis no Brasil. Poderia fazer isso em uma série de mais de 1000 vídeos. Mas fiquemos aqui com esses exemplos. O último exemplo aqui, gente, são 4 exemplos, não é? Em Levítico, capítulo 20, versículo 15, temos ali mais uma lei injusta e muito irracional, porque é lei antiga. Diz assim: se também um homem se ajuntar com um animal, fizer sexo, será morto. Quem será morto? O homem. E matarás também, e matarás um animal. Então veja bem, veja o que está em Levítico. Esta lei aqui, ela é muito irracional e é uma lei profundamente injusta. Se um homem aqui hebreu, nessa época aqui da Bíblia, em Levítico, se um homem hebreu fizesse sexo com uma jumenta, que é muito comum isso lá no interior do Ceará, não é isso? No interior do meu Ceará é muito comum a pessoa ali fazer sexo com jumenta. Se um homem aqui hebreu fizesse sexo com uma jumenta, lá no mundo da Bíblia, o homem hebreu seria morto. E a jumenta também seria morta. Você vê uma lei profundamente irracional, uma lei punindo até mesmo um animal irracional que não raciocina. Quando um homem faz sexo com uma jumenta, a jumenta não tem culpa alguma, coitada. É um animal irracional, não tem noção alguma do que está acontecendo. E mesmo assim, matar um homem porque faz sexo com uma jumenta é outra irracionalidade. Um homem que faz sexo com uma jumenta, às escondidas, lá no seu sítio, ele não está cometendo crime algum na lei brasileira, lei inteligente. Ele não está fazendo mal algum. Imagine um homem com um pênis muito pequeno ali introduzido na vagina gigante de uma jumenta. A jumenta não sente nem cócegas. Imagine dor. Então aqui no Brasil, na lei brasileira, se um homem faz sexo com uma jumenta, lá no seu sítio, sem exposição pública, sem que alguém veja, lá às escondidas, um homem brasileiro, cearense, por exemplo, faz sexo com uma jumenta lá em seu sítio, às escondidas, nada acontece aqui com esse homem e muito menos com a jumenta. E se fosse crime aqui no Brasil, um homem fazer sexo com a jumenta, se isso fosse crime, a pena aqui seria muito leve para o homem. E para a jumenta, pena alguma, porque ela é um animal irracional. Irracional, ela não sabe o que está acontecendo. Já que na Bíblia não. Essa loucura que está aqui na Bíblia é resultado de um povo atrasado, que na sua mente fez as leis que estão aqui e fez também o Deus hebreu e outros deuses. Então é o homem que cria deuses à sua imagem e semelhança. É o homem que cria leis. E essas leis, gente, elas mudam. As leis mudam de acordo com o tempo e de acordo com os lugares. Você vê que no mundo da Bíblia o adultério era proibido, você viu aí. No mundo de hoje não é mais proibido. Também era proibido aqui há alguns anos, mas foi aí, não houve mais, foi retirado do Código Penal. Então, o adultério não é mais crime hoje no Brasil, não é mais crime. E um homem no Brasil, se fizer sexo com um animal irracional, como uma jumenta, por exemplo, não trouxer prejuízo algum à jumenta, e não vai trazer, então esse homem aí não será punido, e muito menos a pobre jumenta, o pobre animal. Punir animal aqui, em decorrência de um ato praticado por um homem,
Isso é coisa de lei atrasada. E essa lei está aqui na Bíblia. Entendeu, gente? Em razão disso, o bispo Angélico Sândalo Bernardino diz aí que o julgamento de Lula, o julgamento final será feito por Deus. Ora, Deus algum existe, os hebreus aqui criaram o Deus hebreu e colocaram no Deus hebreu essas leis aqui que você vê. Então, as leis de Deus que estão na Bíblia não são leis justas, não são leis modernas, são leis arcaicas. E isso não é afirmação de simplesmente um ateu. Pessoas que estudam com seriedade a Bíblia, o mundo hebreu, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento, o mundo judeu. Portanto, aí, uma explicação bem fácil, né? De que ninguém pode invocar as leis que estão na Bíblia, porque são leis muito más, perversas, leis injustas e leis mal feitas. Já as leis brasileiras são leis perfeitas, que estão bem próximas da justiça. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.